A paz de Deus, queridos irmãos e estimadas irmãs, quem vos saúda é o irmão Tomazelli. Eu estou passando aqui para falar sobre um assunto importante, que é sobre a Páscoa. Segundo a fé que nós confessamos em Jesus, na congregação cristã no Brasil, nós sabemos que todos os anos comemora-se a Páscoa. E nós devemos entender, todo cristão deve entender, o que é a celebração da Páscoa. Todos os anos, grande parte do mundo comemora esta data. E eu acredito que a maior parte do povo não sabe o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa, ela é uma festa judaica instituída por Moisés, atendendo às determinações do Altíssimo. Páscoa quer dizer saída, passagem, e Moisés ordenou sua realização pela primeira vez a Israel e foi realizada no Egito, na noite que antecedeu a saída daquele país. O Altíssimo Deus determinou os elementos que deveriam compor a Páscoa: um cordeiro ou um cabrito sem mácula de 1 ano, para ser sacrificado e assado no fogo, o qual deveriam comer com pães asmos, sem fermento, e ervas amargas, nada levedado. Poderia existir na Páscoa nada que tivesse fermento. Deveria o povo estar com os lombos cingidos, sapatos nos pés e o cajado na mão, e deveria comer apressadamente, segundo está escrito em Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao 14. E é essa Páscoa que será que estão comemorando hoje? Não é. Os judeus nunca deixaram de comemorar a Páscoa, e a comemoração para sempre. Hoje, os não-judeus, que são os povos de outras nações, comemoram a Páscoa sem saber o significado, e além disso, muito diferente da que foi instituída por Deus. Nela hoje há muitos chocolates em forma de ovo, o famoso coelhinho, e até bebidas. Coelho no Antigo Testamento era considerado imundo e nunca foi e nem poderia fazer parte da Páscoa. Com esses ingredientes, essa Páscoa está longe da verdadeira. E esses elementos, coelhos e chocolates, jamais fizeram parte da Páscoa, que foi instituída por Deus para os filhos de Israel. A Páscoa não foi instituída para outros povos, somente para Israel. O significado dos elementos da Páscoa, o sacrifício do cordeiro, com o derramamento do seu sangue, eram sombras que apontavam para o sacrifício de Cristo, que posteriormente se deu no Calvário. E os pães asmos, sem fermento, significa pureza, e as ervas amargas significam lembrança da servidão, a servidão que foi uma verdadeira amargura. Após esse cerimonial, deu-se a saída de Israel da escravidão para uma pátria própria, aonde Deus prometeu. Isso é a verdadeira Páscoa. O sangue nos batentes das portas, um sinal forte que ali morava um servo do Deus Altíssimo. Para o judeu, a Páscoa é muito importante. E o cristão deve comemorar a Páscoa? Você pode estar se perguntando agora. Mas eu quero te dizer que não encontro na Bíblia Sagrada nenhuma ordem expressa para nós que servimos a Cristo Jesus celebrar a Páscoa. Também não encontro proibição para não comemorá-la. Sabendo, porém, que a verdadeira Páscoa, ela foi instituída para os judeus, como está na Bíblia, e não como é comemorada nos dias atuais. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, para tirarmos o fermento velho, a velha natureza, que possa ainda existir em nossas vidas, porque Cristo é a nossa Páscoa, pois seu sangue nos purifica de todo pecado. E examine o que está escrito: alimpai-vos, pois, do fermento velho,
para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por vós. Para o cristão, Cristo é o Cordeiro Pascual, que nos liberta do pecado e nos garante salvação eterna através do seu sacrifício no Calvário. Cristo é o Cordeiro sem mácula, de pureza incontestável, provou o fel da amargura, segundo está escrito em São Mateus 27 e versículo 34. Diz: deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Na Páscoa estavam a salvos aqueles em cujas portas havia sinal de sangue. Para o cristão, havendo sinal de sangue na vida, comunhão com Cristo, purificação, estará com certeza livre da condenação eterna. Ele, Cristo Jesus, participando da sua última Páscoa, como homem judeu, aproveitou esse momento e instituiu a Santa Ceia. E não recomendou para o cristão a celebração da Páscoa mais, mas disse que todas as vezes que participássemos da Santa Ceia, estaríamos trazendo memória sua morte. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 28. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A Santa Ceia foi instituída para o cristão e não a Páscoa. Ela traz à memória a morte de Cristo e a nossa libertação por ele através do sacrifício no Calvário. O cristão poderia, então, comer um ovo de Páscoa. O comércio vende todo tipo de chocolate. E na visão bíblica, não vejo nada demais o cristão comprá-lo para comer, se assim desejar, porque o formato do ovo ou uma barra de chocolate não influi no chocolate em si. Mas nós não podemos adquiri-lo achando que é parte da Páscoa. Então prestamos atenção. Muitas das vezes não precisamos privar os pequenos, os adolescentes, as crianças, de saborear um ovo de Páscoa. Porém, deveremos sim adquiri-los para saborear, se assim há esse desejo, mas não através da idolatria, do sacrifício aos ídolos, mas sim entender que aquilo ali nada mais é do que um pedaço de um chocolate que você vai estar saboreando. Compre antes ou coma depois, mas no dia não coma. Não se contamine com esta idolatria, porque Deus é santo e ele aborrece o idólatra e a idolatria. Queridos, esse esclarecimento eu senti da parte de Deus de vos fazer, anunciando que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, já libertou nós do poder do pecado. De seu irmão em Cristo Jesus, irmão Tomazelli, que muito vos ama e também ora por vocês. Orai por mim e pela minha casa, e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.